Então, agora eu vou entrar no capítulo 16. Vamos lá? Capítulo 16. Versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles os expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Irmãos, Jesus, ele queria que os seus discípulos soubessem que da mesma forma como ele foi perseguido, ele sofreu duramente a oposição dos principais sacerdotes, dos fariseus, e da mesma forma, quando o Senhor Jesus partir para o Senhor, para o Pai, morrer para realizar a redenção por nossa causa, os discípulos igualmente sofrerão perseguições. Os discípulos sofrerão oposição até chegarem a matar alguns deles. Por isso, quando chegar esse momento, quando chegar a vez dos discípulos, se Jesus não tivesse avisado agora, eles iriam pensar que talvez estejam no caminho errado. Não, Jesus já predisse de que eles também iriam sofrer fortes oposições, perseguições e até serem mortos, tá? Então, irmãos, realmente depois da morte do Senhor, em Atos capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 4, versículo de 1 a 3. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Bom, para contextualizar vocês do capítulo 4 de Atos, no capítulo 3, vocês se lembram que Pedro e João subiam ao templo, e veio um homem coxo de nascença pedir esmolas. E Pedro e João disseram a esse coxo: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E esse coxo passou a andar. Os mesmos milagres que Jesus operava, agora os discípulos operavam. Olha só que coisa maravilhosa. Então, quando isso aconteceu, a admiração dentre o povo judeu, tomou conta da cidade de Jerusalém. Isso suscitou a ira dos líderes, Aí então Pedro e João subiu ao templo para o pórtico de Salomão, que eu tinha falado numa das mensagens. O pórtico de Salomão era como se fosse um saguão de entrada para o templo, um espaço muito elevado, alto, com uma cobertura em pórtico, muito elevado, tá? E aquele espaço grande era muitas vezes aproveitado pela igreja, nos primeiros tempos, de reunir ali, pórtico de Salomão, e Jesus também esteve ali no pórtico de Salomão. Então, quando eles subiram ao pórtico de Salomão, irmãos, muitos judeus, chegaram até eles, se ajuntaram para ouvir as palavras deles.
E Pedro passou a pregar essa palavra. E quando Pedro pregava, por isso, esse é o contexto do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, aleluia. Subiram o número de homens a quase 5.000. Irmãos, 5.000 homens na igreja em Jerusalém. Capítulo 5 de Atos, versículos 17 e 18. No capítulo 12, capítulo 5, versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. E acostumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas do restante ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, assim, irmãos, para serem curados. Irmãos, a coisa começou a ganhar fama. Aí o versículo 17, levantaram-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Irmãos, os mesmos sofrimentos da oposição que Jesus sofreu, agora os discípulos, os apóstolos, sofriam a mesma oposição, tá? E capítulo 6, versículo 8 de Atos. Jesus já tinha avisado, né? Agora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, isso, os apóstolos, né, os discípulos, eles pregavam o evangelho e a mão do Senhor era com eles, e os sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E isso suscitou muita inveja dos líderes, né, dos judeus. Vamos lá. Bom, levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo, contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. E capítulo 7, versículo 57. Senhor Jesus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Contra ele quem? Contra Estevão. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Irmãos,
a aplicação da sentença de morte entre os judeus era de apedrejamento, tá? Apedrejaram Estevão, que invocava, dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E quem cuidava das roupas dos que apedrejavam Estevão era um jovem chamado Saulo, que se tornou depois o apóstolo Paulo. Irmãos, então, a religião judaica agiu em oposição e perseguição a Jesus, chegou a matá-lo, e depois a igreja, os apóstolos, os discípulos, continuaram esse trabalho, e Deus era com eles, milagres, né, e coisas sobrenaturais ocorriam. Isso continuou levantando a inveja dos principais sacerdotes, e eles acabaram, né, perseguindo fortemente e matando alguns dos discípulos. Portanto, irmãos, Jesus já havia previsto isso. Isso também estava, vocês se lembram? Estava em Mateus capítulo 24. Dê uma olhada. Mateus 24. Mateus 24, quando os discípulos perguntaram a Jesus quando sucederão a destruição do templo de Jerusalém, e que sinal haverá da segunda vinda de Cristo e também da consumação do século. Aí Jesus disse a partir do versículo 4: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Irmãos, eu faço questão de ler esses versículos. Eu quero que vocês percebam que nós estamos próximos da vinda do Senhor. Esses sinais também estão nos nossos dias, tá? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmão, nós temos ouvido, todos os dias temos notícias de guerras, não é isso? Guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia, guerra em Israel, não é isso? Contra Hamas, e também, irmãos, conflitos em várias regiões da terra. Irmãos, são guerras duradouras, guerras que não acabam, não são guerras rápidas, né? E nós estamos ouvindo isso direto. Mas Jesus alerta: ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra o reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmão, isso já é normal em nossos dias. Nós muitas vezes ouvimos de terremotos, pessoas passando fome, luta entre reinos. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis, aqui no versículo 9 em diante, até o 13, falam principalmente com relação aos judeus, aos crentes judeus, tá? Então era a situação deles que eles estavam passando lá em Jerusalém, tá? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, essa situação aqui, do versículo 9 até 13, refere-se ao que os discípulos passaram, tá? Naquele tempo, tá? Então, agora o versículo 14, que realmente determina a vinda do fim. Irmão, essa responsabilidade do versículo 14 está conosco, com a igreja. Vamos ler versículo 14 para nós, tá? E será
pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso que está descrito em versículos 9 até 13, irmãos, os primeiros discípulos, primeiros irmãos e irmãs da igreja primitiva passaram por isso. Sofreram oposição, foram atribulados, alguns foram mortos. Mas, irmãos, versículo 14, agora é a nossa responsabilidade. O versículo 14, irmãos, é a responsabilidade dos trabalhadores da última hora. Ou nós. Não tem outra pessoa. O Senhor não vai esperar outras pessoas. O Senhor precisa de nós.